Olá pessoal, muito boa tarde, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos e todos os assuntos que permeiam o almoço, os cafés e, por que não, os elevadores da Faria Lima. Nós temos o compromisso de trazer para você, a audiência da BMC News, sempre as melhores cabeças para nos ajudar com as melhores perguntas e tentarmos extrair também as melhores respostas. Como vocês sabem, a gente sempre tenta buscar diversos assuntos variados que nos ajudam a pensar melhor os investimentos e o dia a dia como, por que não, empreendedores do seu próprio patrimônio. Agora, quando o assunto é dinheiro, ele é só um pedaço da sua vida. Quando a gente pensa o investimento, quando a gente pensa a vida financeira, ela conversa com diversas outras decisões. Compreender o seu momento de vida, como se programar e fazer com que o dinheiro seja seu aliado e não seu desafio é fator fundamental não só para uma vida financeira confortável, mas, por que não, para a sua felicidade. E para conversar com a gente sobre esse assunto e quebrar um pouco algumas ideias, fazer a cada um de nós repensar os conceitos primários da sua vida financeira, nós estamos aqui batendo um papo com ninguém menos que a Nathalie Toquetti, sócia fundadora da Vita Investimentos, uma grande parceira nossa de longa data. Nathalie, é um prazer tê-la aqui conosco. Estamos com a câmera um pouquinho diferente hoje, mas é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. É um prazer para mim também. Boa tarde a todos. Enfim. Nathalie, a gente tem uma tradição aqui no programa de trazer para os convidados perguntas difíceis. A gente está aqui para aproveitar os bons convidados que nós trazemos para explorar o conhecimento e as reflexões deles. E um primeiro ponto que eu queria provocar é onde entra o dinheiro na vida do investidor? O que levar em consideração na hora de fazer o seu planejamento de vida financeira? Legal. A primeira coisa que é importante a gente falar, né? Muita gente fala que o dinheiro não traz felicidade, a gente concorda que não, mas ele é um facilitador, né? Ele evita muitos problemas, muita dor de cabeça, então é muito importante a gente aprender a lidar com ele, né? E hoje em dia a gente fala muito em investimento, põe seu dinheiro aqui, viva de renda, fique rico, e as pessoas esquecem de fazer o dever de casa mais básico, né? Que é justamente o planejamento, né? O que é um planejamento? Não é só um planejamento de quanto eu vou ganhar, quanto eu vou gastar, quanto vai sobrar no final do mês. É principalmente um planejamento de vida, assim, qual que é o meu patrimônio, qual é a minha fonte de renda, né? Quais são as minhas fontes de renda? Eu tenho fontes de renda ativas, eu tenho fontes de renda passivas. O que é que eu pretendo fazer lá na frente na minha vida? Eu quero parar cedo, eu quero nunca parar, eu quero não depender de uma renda ativa e sim de uma renda passiva. Enfim, são muitos fatores que a gente precisa pôr em conta, né, pôr na mesa, antes de começar de fato a investir, a tentar se perguntar, tá bom, o que é que eu faço com o dinheiro que eu tenho disponível, né? É principalmente fazer uma projeção, né, uma expectativa de vida, como é que eu me vejo lá na frente, como eu vejo um estilo de vida na minha aposentadoria, para você ir fazendo a conta um pouco de trás para frente, né? Você vai trazendo isso até o dia de hoje, fala como é que eu vou chegar lá, né? Então você monta realmente um plano de voo, que leva em consideração não só os investimentos, isso é uma parte de um todo, mas leva também planejamento sucessório, planejamento tributário, até uma questão entre, né, renda, patrimônio, enfim, acho que muitas coisas que a gente vai abordar por aqui hoje. Muito bem, então, acho que tem muitos desses temas a gente pode e deve abordar hoje justamente para desmistificar de novo. Tem coisas que a gente só lembra quando precisa e não deveria ser assim. Aliás, falar em só lembrar quando precisa, tem aquela velha máxima, né? Dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele traz uma infelicidade danada, né? Uma vez você entra nesse universo, como você monitora, como você pensa a sua carteira, como você pode acompanhar seus investimentos? Tá.
Bom, primeiro que o jeito ideal de acompanhar os investimentos é não acompanhar todo dia, né? Eu acho que principalmente quando a gente fala de um planejamento de vida, uma questão de longo prazo, aí puxando já um pouco a sardinha para o meu lado, mas se você tiver um bom planejador financeiro do seu lado, uma boa empresa de confiança, você pode dormir tranquilo, que eles vão acompanhar isso da melhor forma e de uma forma mais periódica e não diária, semanal ou mensal, né? Principalmente porque quando você acompanha isso com muita frequência, a gente sabe que o mercado tem muito ruído, muito sobe e desce, as coisas demoram para acontecer e isso gera uma ansiedade no investidor e essa ansiedade é ruim, né? Tem alguns vieses que a gente fala no investidor que fazem com que ele, por exemplo, saia de uma estratégia antes da hora, né, se antecipe numa estratégia que talvez não fosse a hora de entrar, e por aí vai. Então, se você fez o dever de casa, fez um bom planejamento, entendeu, né, fez aquele plano de voo, entendeu aonde você quer ir, como você quer ir, essas coisas levam tempo, né? E aí o acompanhamento, ele tem que ser feito e ele tem que estar de acordo com o tempo que isso leva, né? Mas existem ferramentas, e aí cada ferramenta serve para cada tipo de pessoa, desde um Excel para quem ainda não lida muito bem com tecnologia, mas até, por que não, muitos aplicativos legais para acompanhar, desde o planejamento do dia a dia, com receita, gasto, quanto sobra e por aí vai, até também o acompanhamento do rendimento, rentabilidade das aplicações em si, né? Não sei se eu respondi sua questão. Não, tá ótimo, né? A Vita também faz acompanhamento de rentabilidade, né? Com quem vocês fazem acompanhamento de rentabilidade de vocês? A gente usa um sistema proprietário nosso, que ele, por sua vez, está baseado em 2 sistemas de cotização, né, que a gente fala, que é o sistema que vai contabilizar todo dia a cota, quanto rendeu e tal. Aqui no Brasil temos o Gorilla, que é um grande parceiro nosso, e lá fora a gente usa um sistema também que só olha os ativos offshore, chama Black Diamond. Perfeito. Quando você pensa em composição de carteira, a gente tem um fluxo importante de capitais aqui no Brasil hoje, que com a taxa de juros mais alta, as pessoas têm uma cultura de enxergar o ganho mensal e tem aquela busca pelo 1%, né? Eu tinha feito um estudo ontem com a Condinheiro, inclusive, que a curva de juros prevê taxas superiores a 12% anuais recorrentemente pelos próximos 7, 8, 10 anos. Né? Nesse cenário de estrutura de juros no Brasil, as pessoas vão buscando seu 1% ao mês todos os meses. Tem espaço para carteiras de renda variável na carteira de todo mundo ou só para quem tem um amor assim condicional pelo Ibov? Vamos lá, tem espaço para todo tipo de ativo, para quase todo mundo. É claro que aí vem uma resposta bem clichê, né? Cada carteira é para um perfil, não tem uma coisa padrão, não tem o melhor investimento. Mas, de maneira geral, a gente tem lá investimentos que são mais voltados para renda, investimentos que são mais voltados para ganhos de capital, né? E num cenário ideal, a gente foca mais nos ganhos de capital num período de acumulação de patrimônio e num tipo de investimento mais de renda, um período em que você já está usufruindo dessa renda passiva, entre aspas, e não está mais colocando renda ativa no seu patrimônio. Mas, de qualquer maneira, isso vai depender de cada investidor. É claro que, falando de Brasil, é difícil competir com a renda fixa, com o famoso 1% ao mês, mas se a gente quer falar de longo prazo, é importante a gente ter um pedaço assim, de renda variável, de ganho de capital acima de CDI, acima de inflação, por exemplo. Mas também é muito importante a gente lembrar, e aí você mencionou os amantes do Ibov, que o Brasil ele representa muito pouco dos ativos do mundo, né? Acho que até 1% ou menos. Então, é importante a gente diversificar a carteira também de forma global, né? Você ter várias classes de ativos, sim, mas que estão expostas a diferentes países, mercados e economias, né? E aí eu estou principalmente a economia americana, cuja bolsa
Eu sou mais fã do que até do próprio Ibov. A gente... não é a primeira vez que a Vita está aqui conosco, né? Eu sei que vocês têm uma operação também nos Estados Unidos, inclusive a gente conversou sobre ela aqui no programa há não tanto tempo. Recentemente a gente bateu esse papo. Agora, de novo, voltando lá para o planejamento, né? Porque acho que antes de pensar de onde virá a sua fonte de renda, é saber quanto você precisa para viver, né? Como funciona esse acompanhamento, o planejamento com os clientes lá da Vita e, sobretudo, como pensar primeiro aposentadoria, depois planejamento sucessório? Que aí a gente já entra um pouquinho, tem um espaço para conversar sobre quando usar PGBL, quando usar VGPL, mas eu abro as próximas perguntas depois. A princípio, como pensar aposentadoria e planejamento sucessório? Tá. Como é que começa esse trabalho de planejamento, né, na Vita? Você primeiro faz um diagnóstico. Então, você levanta todos esses dados que eu mencionei anteriormente, né, quais são suas fontes de renda e por aí vai, o patrimônio atual, mas principalmente os objetivos do cliente, né? Eu acho que esses objetivos é que vão servir de premissa para um modelo de projeção de patrimônio que, por sua vez, vai nos dar um resultado do tipo quanto eu preciso juntar por mês, quanto eu preciso investir, quanto eu terei lá na frente, né? Então, você pergunta objetivos de curto, médio, longo prazos, né? Acho que até um adendo aqui é importante a gente ter, além desses objetivos de super longo prazo, como a aposentadoria, colocar alguns marcos, né? Alguns objetivos de curto, médio prazo, para você manter a aderência ao seu planejamento. Acho que é isso que vai dando aquele gás para você continuar, né? Porque quando a recompensa está muito longe, a gente acaba não seguindo tanto a risca, é como uma dieta, né? Enfim, mas voltando, depois de perguntar essas coisas para o cliente, né, o que é importante, com quantos anos você se enxerga reduzindo o ritmo, qual é o seu estilo de vida lá na frente, ou seja, de quanto dinheiro você vai precisar, né, para viver lá na frente, aí você usa premissas de acordo com o perfil de tolerância a risco de cada cliente, para fazer uma carteira sugerida, tentar premissar, projetar quanto essa carteira rende num longo prazo e vai fazendo a conta de trazer até hoje, né, o valor presente, vamos dizer assim, corrigido pela inflação, quanto esse cliente precisa ou não precisa aportar de dinheiro todo mês ou uma vez por ano. Tem muito cliente que recebe uma boa liquidez uma vez por ano, quando entra bônus ou algo do tipo, e faz esses aportes, né? Mas aí falando de aposentadoria, então uma vez que você parou de ter uma renda ativa, né, e estava se preparando para começar a consumir esse patrimônio, usufruir desse patrimônio que você foi montando ao longo da vida, aí a carteira já tem uma característica diferente, né? Ela vai precisar de uma liquidez, ela precisa ter muito pouco risco, quase nada de risco, porque você não tem mais tempo para se recuperar de algumas quedas na carteira, você depende daquele patrimônio. Mas aí o mais importante é se defender da inflação, né? Porque você fez lá todo o plano, juntou, tem uma renda, e aí você vai percebendo também que com o tempo essa renda vai sendo corroída pela inflação, ela não dá certo, você tem que consumir o patrimônio mais rápido do que o esperado, e aí o plano não consegue ser cumprido até o fim. Que nesse caso, é um ponto que é importante aí frisar no público, quando você pensa seu bem-estar, você pensa em valores reais, não nominais, né? Você não pensa, quando você pensa, olha, eu quero viver daqui 10 anos com 50 mil reais, 100 mil reais, você não está pensando, você não sabe quanto é 100 mil reais em moeda de daqui 10 anos. Você pensa em moeda de hoje, né? Então é importante fazer seu planejamento descontando isso. É engraçado que, bom, a gente considera a inflação no modelo, porque até para o cliente é mais fácil imaginar um estilo de vida tal como ele é hoje, né? Não sei quanto vai custar um plano de saúde daqui a 20, 30 anos, mas as pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer isso, porque elas pensam geralmente assim, olha, eu tenho um estilo de vida tal hoje, mas eu gasto lá 20, 30% da minha renda com os meus filhos, e aí quando eu for mais velho, eu não vou ter esse gasto, então eu vou precisar de menos dinheiro. Na verdade, o que a gente percebe que acontece é mais uma troca do tipo de gasto
do que efetivamente um corte de gasto conforme você vai ficando mais velho, né? Assim, principalmente os gastos com saúde, as pessoas subestimam muito o tanto que elas vão gastar com saúde na aposentadoria, né? Então, normalmente, a gente não gosta de... Se o cliente já tem lá um gasto que ele tem hoje na cabeça, né, um custo de vida atual, a gente não gosta de projetar como se ele fosse reduzir esse custo de vida, né? Ou ele mantém isso, e aí eu estou sempre falando aqui de termos reais, né? Ou ele até aumenta isso mais para frente, tá? Agora, se é difícil planejar quando você viveu e construiu o seu patrimônio, que dirá quando você recebe uma herança? Um dos grandes problemas que a gente vê na gestão de fortunas, de gestão de patrimônios familiares, é justamente o processo sucessório. Uhum. Como você consegue... O que você tem conversado com seus clientes? Como esse problema chega até vocês? E quais soluções a gente tem encontrado na indústria para contornar esse desafio? Porque a gente sempre pensa... Eu estava com um convidado na semana passada. A gente sempre pensa em processo sucessório corporativo. Quem vai ser o presidente da empresa que eu estou deixando de legado? Mas não é só. É patrimônio também. Você pode deixar todo o seu dinheiro em CDI. Quando virar a chavinha... Primeiro, como é que eu vou deixar a liquidez imediata? Como as pessoas vão... Como os meus familiares vão sobreviver durante esse tempo enquanto você faz inventário? Como você está preparando isso e quais dúvidas vêm nesse caminho? Quais dúvidas, mais do que as dúvidas que vêm, né? Quais são as dúvidas que não vêm nesse caminho e pegam as pessoas desprevenidas? As que não vêm, eu acho que são muitas, porque, na verdade, isso é um assunto tabu para o brasileiro, né? Assim, é o que você falou. Você falar de uma sucessão na empresa, tudo bem, é corporativo, eu estou aqui na PJ, né? Quando você fala na família, é como se estivesse desejando a morte, assim, nossa, já está me matando aqui porque quer fazer um planejamento sucessório. Sendo que em outras culturas isso é super comum, porque é muito mais eficiente, tributariamente falando, evita estresse na família, dá um conforto num momento tão difícil já, psicologicamente falando. A gente não quer que o dinheiro seja mais um problema, né? Mas a boa notícia é que a gente encontra na indústria muitas ferramentas que ajudam a fazer esse planejamento sucessório. E aí, é engraçado quando a gente fala em planejamento sucessório, a sensação que dá é que não, isso aí é só para famílias milionárias, né? Uma herança, um herdeiro, uma coisa assim, como se fosse de outro mundo. E você tem ferramentas simples de planejamento sucessório, como o próprio PGBL ou VGBL que você mencionou, seguros, enfim. Você tem ferramentas que estão ao alcance de qualquer investidor, né, que já poderiam, por exemplo, resolver o problema de liquidez imediata. Então, quando você investe numa previdência, você coloca lá as pessoas que vão ser os beneficiários dessa previdência. Esse valor não vai passar por inventário, não vai ficar bloqueado no banco, não vai nem ser tributado lá pelo ITCMD, mas enfim. Além disso, você tem, para famílias já um pouco mais complexas, você pode formar uma holding patrimonial, você pode fazer doação em vida, né? De repente, o patriarca já arca com todos os custos do ITCMD, de imposto, de advogado, inventário, fica com usufruto para ele, por exemplo, mas o negócio já está resolvido, né? Para qualquer coisa que possa acontecer depois. Eu acho que isso ajuda a minimizar o trauma que é passar pela perda de um ente querido, principalmente se ele que for o provedor ali da família. Muito bem, estamos batendo esse papo com a Nathalie Toquetti aqui sobre investimento, sobre planejamento de vida, sobre planejamento financeiro e também sucessório. Estamos aqui acompanhando o chat. O MPK ali comentou do professor Rafael Pasquarelli, né, que nessa ele está com ele, não investe em bolsa pelas oscilações, ali você acaba tomando um risco complicado de enfrentar aqui no Brasil, aí vai muito do perfil também. Muito obrigado pela participação, MPK. O Blockchain Play aqui falando que tem tolerância ao risco, né? Então, skin the game, então, ele já toma o risco ali. Então, assim que a gente forma o mercado, né? Se todo mundo tivesse a mesma... O que seria do verde o que seria do azul se só houvesse, todo mundo gostasse de verde, é verdade? Então, temos ali o pessoal, o João Neto,
ali, pensando em quem tem pouco capital aí, realmente, João, é um problema, né? Eu sofro muito desse problema também. Temos ali o Regis Andrade, sempre ali conosco, muito obrigado, Regis, forte abraço. O Helder, sempre ali na audiência também, muito obrigado, Helder, por estar aqui conosco, sempre conosco aqui na audiência do Você com Dinheiro. Tem uma outra perguntinha que eu queria trazer ainda, antes do intervalo. Tem uma questão, você comentou sobre fazer a transmissão dos bens em vida para evitar a retenção ali durante o processo sucessório, até porque é um momento sensível. Mas tem liberações específicas diferentes em planos de previdência privada? O que você pode sacar pré-inventário, o que não? Essa doação em vida, o PGBL, o VGBL, ele nem entra nessa questão de doação, né? Porque ele é configurado como um beneficiário, é por isso que ele não é tributado pelo ITCMD, então isso fica fora. Quando a gente fala doação em vida, a gente está falando aí da doação de bens móveis, imóveis e por aí. Geralmente a gente usa o PGBL, o VGBL, para prover a liquidez necessária para você fazer uma transição, de repente, alguém que, eu vou levar um tempo para conseguir me recolocar no mercado, voltar a ter uma renda, então eu vou usar esse dinheiro durante esse período, ou até para pagar justamente o inventário, os advogados e, enfim, o que mais tenha de custos nessa transição, né? Mas você não faz uma doação da Previdência. Tá? Acho que era essa a sua pergunta. Sim, justamente, eu queria ter essa informação. Então, o PGBL e VGBL já não entra em inventário, porque ele já cai direto como beneficiário, como quando a gente faz o seguro de vida. Perfeito, é como um seguro de vida. Vai pelo trâmite da seguradora, e aí é uma boa forma também, quem não quiser fazer a doação em vida, tem ali uma forma de garantir essa primeira liquidez para os custos iniciais. Perfeito, é isso mesmo, porque o dinheiro é liberado, não tem ali uma burocracia, não tem um bloqueio de conta, e é justamente com esse dinheiro que os herdeiros vão pagar o inventário. Em alguns casos, de algumas famílias, isso é demorado, né? Pode ser que tenha que ser por via judicial, por meio judicial, aí você tem que pagar um advogado, dependendo do tamanho do patrimônio, e aí principalmente da relação entre imobiliário e imobiliário, né? Ou seja, você tem um grande patrimônio imobiliário, isso vai gerar um ITCMD a pagar muito grande, porque isso é sempre um percentual do tamanho do patrimônio, e aí você não tem a liquidez para arcar com isso, e aí você não consegue vender o imóvel, enfim, porque ele ainda não é seu, não passou do dono para o herdeiro, enfim. Então, para evitar essa discussão toda, a gente deixa esse dinheiro ou num seguro de vida, se for o caso de não ter o patrimônio ainda investido numa previdência, mas se você tem o valor para investir, você põe numa previdência e põe os herdeiros como beneficiários da Previdência. Maravilha, estamos batendo esse papo com a Nathalie Toquetti aqui sobre investimentos, sobre vida financeira, sobre planejamento e, por que não, também o planejamento sucessório de aposentadoria. Nós estamos naturalmente também acompanhando aqui suas dúvidas, suas perguntas aqui no chat. Então mande lá, mande sua dúvida, mande sua pergunta, mande seu comentário. Nós vamos aqui aproveitar a presença da Nathalie para te ajudar a responder e tirar suas dúvidas sobre planejamento financeiro e aposentadoria, por que não investimentos? É quase a composição da sua vida, das suas decisões de gastos e investimentos. O MPK está mandando aqui uma questão muito importante. Podemos ajudar nos likes. Então, pessoal, você que ainda não ajudou, você que não deu esse suporte aqui à programação da BBC News, vá lá, mande o seu like, senta o dedo no like, vamos buscar ali os 300 likes agora, antes do intervalo. Então deixa ali o seu like, vamos buscar os 300 likes do programa de hoje e naturalmente vá deixando sua pergunta. Se você acabou de chegar, se você ainda não conhecia aqui a programação da BBC News, não tinha feito sua inscrição, faça a sua inscrição ali, clica no sininho, faça a sua inscrição no canal da BBC News para não perder mais nenhum programa, mais nenhum Você com Dinheiro. Então, quando você está inscrito, sempre que a programação começa, você recebe ali o aviso. Então,
não corra mais o risco de ficar sem a programação da BMC News. Faça a sua inscrição e nos ajude a alcançar os 500 mil inscritos aqui, se tornando o maior canal sobre investimentos do Brasil. Agora, a gente está indo para um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o segundo e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui com Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo aqui com a Vita Investimentos sobre planejamento financeiro, plano de vida e como ele conversa com o dinheiro. E estamos com o dinheiro é bonito também, né? Enquanto isso, nós estamos aqui também acompanhando suas dúvidas, suas perguntas aqui no chat, então não deixe de mandar sua dúvida, aproveita a presença da Nathalie aqui para esclarecer todas as suas dúvidas sobre planejamento financeiro e como programar, conversar investimentos e o seu plano de vida. Nós estamos aqui naturalmente com o apoio de vocês e para vocês. Então, se você ainda não deixou seu like ali, carimba o dedo ali no like, faça a sua inscrição se você está chegando agora. Vamos buscar ali o 500 mil de inscritos no canal aqui da BMC News. E se você tiver aquela sugestão, se você quer ver alguém aqui na bancada do Você com Dinheiro conosco, que você ainda não viu, um assunto que você queira ter aqui conosco na bancada do Você com Dinheiro, manda lá pra gente, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Então, de novo, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br e deixe lá sua sugestão, seu contato, para que nós possamos aqui sempre trazer esses assuntos e esclarecer as dúvidas dos nossos queridos telespectadores, aqui cativos telespectadores do Você com Dinheiro na BMC News. Tem ali o Fernando agora chegando, mandando boa tarde dele, o Ed dos Santos, falando que o programa deveria ser... Nós com Dinheiro, boa ideia, vamos conversar com a produção, vamos adaptando o nome. E o Regis falando ali para a gente chamar o Fernando Haddad, ministro da Economia. Haddad, está convidado, quando você puder, tiver disponibilidade, estiver por aqui, venha conversar conosco aqui no Você com Dinheiro. Nathalie, tem um assunto que você tem algumas perguntas que tem que passar aqui do chat, mas tem um assunto que você beliscou no final do bloco anterior que eu não queria deixar passar. Você comentou sobre seguro de vida. A gente estava conversando sobre o PGBL, como ele funciona de uma forma semelhante, deixando o beneficiário. Mas e seguro de vida? Porque muitas vezes a gente pensa o planejamento só na ponta do investimento. Mas, especialmente para quem está começando a vida financeira, o seguro pode ser uma proteção importante para ele e para os familiares, né? Como você usa o seguro no aconselhamento, né, no acompanhamento dos seus clientes, o que eles procuram e aí de novo aquela perguntinha de sempre, né? E o que eles não procuram, mas deveriam ter procurado? Vamos lá, é importante mesmo. O seguro, ele vai te dar uma tranquilidade enquanto você ainda está formando esse patrimônio, né? Então é importante lembrar que ele não é para todo mundo e qualquer um, indiscriminadamente, né? Tem várias coisas que a gente precisa levar em consideração. E eu acho que uma delas se você já tem um patrimônio, né, você não precisa pagar para ter uma liquidez, né? Você pode justamente investir esse dinheiro e prover a liquidez para os seus herdeiros ao mesmo tempo, através de uma previdência complementar, por exemplo. A gente vai comentar mais para frente. Mas é legal a gente perceber como o seguro está lá para te dar uma proteção quando você ainda não tem essa proteção de renda passiva que venha do seu próprio patrimônio, né? Um bom exemplo disso são os seguros que a gente chama lá de áreas de interdição temporário DIT, né? Que ele vai te pagar uma diária de salário para cada dia que você estiver internado no hospital, né? Que nada mais é do que uma reserva de emergência, né? Então, quando a gente fica insistindo na tecla de que o investidor tem que ter uma boa reserva de emergência, é para isso, para ter liquidez no caso de acontecer alguma coisa, ele não poder trabalhar ou ele ser demitido, ou no caso de um autônomo ficar internado num hospital. Então, você não precisa pagar um seguro caro para te prover algo que você já teria se você tivesse uma boa reserva de liquidez. Então, na verdade, essas coisas elas mais se alternam do que se complementam, né?
Você só vai complementar o seu planejamento com um seguro quando o seu patrimônio ainda não é o suficiente para você, por exemplo, prover uma liquidez para os herdeiros fazerem um inventário, né, ou pagar o advogado, ou até ter um período ali de renda para fazer essa transição que a gente estava comentando no outro bloco, né? Então, é mais uma opção de planejamento sucessório, mas ele não precisa ser cumulativo com um bom patrimônio, né? Se você já chegou lá em ter um bom patrimônio, isso pode ser suficiente, você não precisa pagar por isso. Eu recebi uma ligação de um gerente de um banco, que eu tenho conta, ele me oferecendo um seguro de vida, assim, olha, você paga aqui o seguro de vida, mas depois ele é resgatável. Você pode sacar de volta o que você aportou. Faz sentido? Eu fico com a sensação que eu estava sendo enganado, mas faz sentido esse tipo de modelo? Na verdade, assim, o seguro, você tem que... Ele é um seguro, né? É um hedge lá, você está pagando para ter ele ali. Ele não é suposto te dar ganhos financeiros. O que ele, no máximo, vai fazer é te pagar, repor a inflação ou repor um CDI do período que você deixou o dinheiro lá. Mas a verdade é que quando você chega numa certa idade, que é a idade a partir da qual você pode resgatar, o que ele mais quer é que você resgate. Porque aí ele vai se livrar desse sinistro, entre aspas, né? Ele vai... porque quanto mais você vai ficando mais velho, portanto, mais próximo de um evento ali de morte ou até de invalidez, por exemplo, mais aumenta a probabilidade dele ter que te pagar aquele valor que você contratou, né? Então, quanto mais vale a pena para ele que você desista do seu seguro, é lá na frente, quando você já estiver, né, mais próxima daquele evento acontecer, que é quando menos vale a pena para você, né? Eu entendo que isso seja mais um argumento de venda para te deixar mais confortável, do tipo assim, olha, você não está perdendo esse dinheiro, né? Se lá na frente você se arrepender, eu te devolvo e tal, mas o que você tem que ter em mente é que aquele dinheiro você está... não é um gasto, é um colchão de segurança. Da mesma forma, você não pode, no entanto, trocar a construção de um patrimônio por um seguro. Você tem que fazer as coisas em paralelo. Olha, enquanto eu não tenho um patrimônio, eu vou fazer esse seguro aqui, mas eu também vou guardar uma parte da minha renda para o meu eu futuro, para eu guardar para um patrimônio, né? Para você depender justamente cada vez menos do seguro. Maravilha. O Gilberto Fucher ali, like dado e o dólar subindo. Sempre a premissa natural de qualquer brasileiro, né? Viva a sua vida enquanto o dólar sobe. Vamos lá. Tem aqui uma pergunta do Blockchain Play. A partir de qual valor vale a pena construir uma offshore? Isso aí é uma pergunta muito interessante com a MP que foi... Sei que a pergunta que veio do pessoal que manda pergunta no chat não é brincadeira, não. Né? Não é brincadeira e é super atual. Na verdade, a gente está no meio dessas discussões. A gente sempre trabalhou aqui com um valor de pelo menos 300, 500 mil dólares, né? Porque você tem um custo para montar a estrutura e mantê-la, um custo em dólar anual. Mas você acabava tendo ganho tributário, né? Um ganho de tributação não só na renda, como no ITCMD e também no State Tax nos Estados Unidos. Mas com essa MP nova do governo, as coisas não estão mais tão óbvias. A gente precisa esperar ver o que vai sair de lá, né, quando e se isso virar lei, como é que vai virar lei, porque, em princípio, eles estão buscando igualar a tributação entre a pessoa física e a pessoa jurídica, né? Quando ele menciona uma offshore, ele está mencionando uma PIC, uma Private Investment Company, que fica situada no exterior, geralmente num paraíso fiscal, para valer a pena, né? E o governo está buscando equiparar a tributação da pessoa física no exterior com a pessoa jurídica no exterior, principalmente a pessoa jurídica que foi aberta só para fins de investimento, né? Aí a gente não está falando de empresas operacionais mesmo, que ficam com sede lá fora. Então, eu acho que nesse momento está mais difícil dar uma resposta, porque se de repente ele realmente equiparar, você não vai precisar ter uma offshore para investir no exterior, e aí não tem por que ter o gasto em dólar de abrir e manter essa offshore, né? Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com a Nathalie Toquetti, sócia da Vita Investimentos, e naturalmente tirando aqui suas dúvidas do chat. O Helder mandou 2 perguntas aqui, eu vou começar pela primeira para mostrar que eu não perdi a pergunta do chat.
Quando a gente pensa, aproveitando, né, surfando essa onda de juros curtos altos, a gente tem algumas opções, Tesouro Selic, tem CDB, tem LCI, LCA, que são isentas. O que você ali vê como melhor alternativa para surfar essa onda pós? Melhor ir no Tesouro e ficar ali parado, ou dá para aproveitar um pouquinho ainda da isenção nos LCIs e LCAs? Eu acho que tudo depende do risco, né, do emissor, claro, sempre. Porque o investidor brasileiro ele tem mania de olhar só o retorno. A LCA, ela paga mais e é isenta, então quando você faz a conta, ela está pagando melhor que o CDB, que é sempre no CDI, por aí vai. Mas a verdade é que a gente está passando por um momento muito delicado no mercado de crédito aqui no Brasil, né? Principalmente essas taxas de juros muito altas, que o investidor gosta, né? Elas acabam atrapalhando as empresas e, por consequência, os bancos que emprestam dinheiro para essas empresas. A gente tem visto muitos casos de recuperação judicial. A verdade é que poucas empresas conseguem financiar suas operações com esses juros tão altos, né? Então, dependendo de para quem você está emprestando esse dinheiro, você está correndo um risco grande de não ganhar nada depois, né? É claro que se a gente está falando de bancos como Itaú, Bradesco, Santander, isso é mais difícil acontecer, concordo, né? Mas a gente sempre tem que olhar, na verdade, mais o risco. Até porque, nesse momento, o governo está pagando bem para você investir nele, né? O juro real está muito bom. Então, para ter lá um pouquinho a mais para emprestar para um emissor com um risco duvidoso e correr o risco de perder tudo, eu acho que não vale a pena. Então, nesse momento, a gente, pelo menos lá na Vita, teve uma redução do risco do crédito privado em favor do crédito público. Eu lembro que, a questão de um mês no máximo atrás, estava vendo algumas LCIs, LCAs, aí um bancão falou que não tinha lastro, fui ver um outro, 92% do CDI, uma LCA. Aí o bancão que falou que não tinha lastro falou, olha, mas a gente tem emissão externa aqui, ó. Tem um banco aqui, 3 letras, um banco de pequeno porte. Não, pequeno não, um banco médio. 94 para você ficar 4, 5 anos com o título lá. Puxa vida, eu não sou especialista em avaliação de crédito de banco, né? Eu não me arriscaria a ficar 5 anos emprestado para um banco médio. E vale lembrar do período pós-Roda Viva, né? Quando o Roberto Campos voltou do Roda Viva, que ele foi assinando os defaults das financeiras, né? Vai que ele resolve no Roda Viva de novo. Inclusive, o pessoal comentou aqui do Haddad no chat, a gente podia trazer aqui no Você com Dinheiro, Haddad e Roberto Campos, aqui, quando debate os dois. A gente transmite o debate ao vivo, ia ser bacana. Interessante. O Helder tinha uma outra pergunta também. O que você mais gostou de ler em termos de livros sobre investimentos, planejamento, previdência? Uma recomendação aí quase pessoal sobre leitura. O que você gosta e já gostou de ler? Tá. Eu tenho, de novo, é um livro que é clichê, mas que é muito bom. Se você ler bem e aplicar na sua vida, é um livro que chama Rápido e Devagar. Acho que muita gente hoje em dia já conhece. Muito boa recomendação. Essa aí assina embaixo. Muito boa recomendação, gostei muito também. Ele não fala só de investimento, né? Mas ele fala principalmente de como funciona o nosso cérebro, né? Os 2 sisteminhas que a gente fica mudando entre eles no nosso dia a dia. Um sistema 1, que a gente faz as coisas de forma automatizada, sem pensar e sem gastar energia, daí o corpo desenvolveu isso. E o sistema 2, que gasta mais energia, mas que para um pouco para pensar e não agir no impulso, né? E o que é muito legal para aplicar, fazendo aí já um paralelo com a parte de investimento, é uma parte que ele comenta como isso impacta a nossa disciplina, né? Porque a verdade é que quando a gente está se esforçando muito para pôr em prática um hábito, a gente está usando o sistema 2. Não é uma coisa natural do nosso corpo, né? A gente gasta muita energia. Então, quando você faz uma dieta, por exemplo, né, fica muito difícil, né? No começo é ok, tranquilo, 1 dia, 2 dias, depois já começa o corpo a querer correr para o mais fácil, para aquilo que ele está habituado. E com os investimentos é a mesma coisa. Inclusive, é interessante que ele fala de uma pesquisa que traçou uma correlação
entre o ganho de peso na vida das pessoas e a menor disciplina financeira que elas tiveram naquele período. Então, as coisas estão muito correlacionadas, né? A mesma disciplina que você usa para fazer qualquer coisa na sua vida é a disciplina que você vai usar para guardar dinheiro. E aí, quando você aprende a lidar com isso, e o livro dá algumas dicas, uma delas, por exemplo, é comer lá uma pedrinha de açúcar para você reativar o seu sistema 2, pôr ele para funcionar de novo, e aí você consegue concluir tarefas com mais produtividade, enfim. Até quando você está numa prova, por exemplo, sempre deixa um chocolatinho na frente, tá? Estudantes que vão passar o Enem. Mas o livro é muito interessante por isso, por todos esses paralelos que ele traça entre o nosso comportamento no dia a dia, dentre eles o comportamento frente ao dinheiro, e como funciona o nosso cérebro. Para mim foi um livro transformador. Não, maravilha, excelente recomendação. O pessoal aqui no chat já está falando que... não tem problema falar o nome. O pessoal está falando que vai entrar na Amazon aqui já para comprar o livro, mas eu tenho que falar que realmente é um livro muito bom. Excelente recomendação. Excelente recomendação. Ajuda a entender não só o processo de investimento, mas tudo que permeia essa tomada de decisão. Tem ali o Gilberto Fulker, né, falando, cara, vou ter que ler esse, todo mundo que manja recomenda esse livro. Exatamente, realmente muito interessante. E ele é gostoso de ler, né? Porque ele vai dando casos práticos, assim, no dia a dia ele vai ilustrando como isso funciona. Enfim, desculpa te cortar. Não, tá certíssimo, super leve. O Gilberto Fulker também lembrou da BRK Financeira, meus pêsames, né? E aí o próprio Gilberto tinha comentado que recorrer ao FGC não é legal, né? O pessoal fala, olha, é protegido pelo FGC. Se você está preocupado demais com isso, já não é um bom sinal. É igual, eu lembro que muitos alunos meus às vezes perguntavam, professor, mas você pega LCA, LCI é bom, porque, puxa, a LIG não tem cobertura do FGC. Olha, se um banco dos 4 grandes conglomerados, né, Itaú, Santander, Bradesco e Governo Federal, se um desses 4 quebrar, o último problema que você vai ter na sua vida são os seus R$200 mil na LCA. E provavelmente você não vai ter o FGC, né? Você provavelmente não existe. Ele com certeza não tem a capacidade de cobrir uma crise bancária, né? Um risco sistêmico, vamos dizer assim. Se muitos quebrarem ao mesmo tempo, ele não consegue pagar todo mundo. Então... Não tem mais FGC, não tem economia, provavelmente você não tem também o seu emprego. Okay? Exatamente. Então, pessoal, estamos aqui acompanhando, batendo esse papo com a Nathalie Toquetti e acompanhando o chat. Então, se você... O pessoal comentou aqui de uma economista e eu vou fazer uma menção, talvez algumas pessoas associem ela, mas é só coincidência. Já que a gente passou os 300 likes antes do intervalo, vamos dobrar a meta, vamos buscar ali os 350 likes ainda no programa de hoje. Então a gente bateu a meta, dobra a meta, não se esqueça ali de deixar o seu like e fazer a sua inscrição, tudo bem? Agora... O que a gente tem que pensar na hora de fazer... A gente estava conversando lá no fim do primeiro bloco, PGBL e VGBL. Como você escolhe sua previdência? Como você escolhe esses ativos que você vai alocar? O que você tem que olhar no seu plano de previdência antes de investir? Tá. Vamos lá. Não sei se todo mundo sabe a diferença entre PGBL e VGBL. É uma sopa de letrinhas, né? Mas tem lá 4 principais formatos de previdência que variam tanto e aí principalmente o que varia é a tributação final, né? Você tem o PGBL e o VGBL e ambos podem ser ou regressivos ou progressivos, né? O que isso muda? O PGBL, ele vai te tributar sobre a base, não só sobre o lucro, né? Mas você tem um diferimento de imposto, ou seja, aquilo que você aplicar num PGBL dentro de um limite de 12% ao ano, desde que você contribua com a Previdência Oficial, tem umas regrinhas, mas enfim, aquilo que você aplicar nisso, você consegue tirar da sua base tributável do IR na declaração lá todo ano, mas aí você vai ser tributado quando você for resgatar isso lá na frente, né? Então, ele é um tipo mais específico que funciona se você está dentro dessas características que eu mencionei, né? Se você faz sua declaração de IR pela forma completa, se você contribui para o INSS. O VGBL, ele funciona como um fundo de investimento normal, tal qual a gente conhece, que vai te tributar ali só pela renda, né? Só por aquilo que você teve de lucro.
com a diferença de que ele não tem a tributação do Come Cotas, que inclusive acontece na semana que vem. Então, eles têm uma vantagem tributária por conta disso e também pelo fato de você poder optar pela tributação regressiva, né, que é aquela que vai caindo a alíquota conforme o tempo investido. E essa alíquota ela pode chegar até 10% depois de 10 anos investidos. Então, ela vale a pena se você realmente espera um longo prazo de investimento. Agora, então, isso já é a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai investir numa previdência, né? Mas não é a única, assim. Eu acho que a gente não pode pensar que você tem que escolher o fundo de investimento, né? Na verdade, o fundo de investimento, a previdência complementar, ela é uma ferramenta ali dentro e ela faz parte da sua carteira, porque hoje você encontra a maioria dos fundos de investimento, os maiores do mercado, a gente encontra eles no formato de previdência. Então, é como se o formato previdência fosse só uma questão de vantagem fiscal, de vantagem aí de ter justamente a questão de não passar por inventário para os beneficiários, né? Mas o fundo que você vai escolher, o processo de escolha, no final, ele é o mesmo do que o fundo que você escolhe para os outros investimentos da sua carteira, né? Hoje você tem renda fixa, multimercado, renda variável, você tem até fundo DI no formato previdência. Então, eu acho que você fazendo uma carteira que faça sentido, você pode escolher ali alguns desses fundos no formato previdência justamente. Quando a gente vai para as previdências daí de bancões, o que a gente vê muito e que tem que tomar cuidado são as taxas de administração, né? Elas costumam ser mais altas. Já é algo que caiu em desuso, mas antigamente você tinha até taxa de carregamento. Para tudo aquilo que você investia na previdência, direto lá uma parte já ficava com o banco. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Quando a gente vai para o que a gente chama de fundo de pensão, aí outros 500, né, que é basicamente aquela previdência da empresa. Tem muitas empresas que fornecem isso como um benefício, né? Olha, você vai aplicar aqui nesse meu fundo e eu vou colocar a mesma quantia junto com você. Aí é um salário indireto, acho que não tem nem dúvidas que a gente tem que colocar, até porque geralmente esses fundos não têm fins lucrativos, então eles têm taxas de administração baixas. A única coisa que você tem que ver é quem são as pessoas que estão administrando aquele dinheiro, né? A gente vê muitos casos até de fraude em fundos de pensão, por exemplo, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Acho que o seu planejador financeiro pode te ajudar nessa questão. Maravilha. Nós batemos esse papo hoje com a Nathalie Toquetti sobre investimentos, planejamento de vida e planejamento financeiro, como dinheiro e as suas decisões de vida se interrelacionam. Nathalie, queria agradecer imensamente aqui sua participação. Muito obrigado por aceitar estar aqui conosco na bancada do Você com Dinheiro. Muito obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento, das suas experiências com o nosso público. E fique à vontade, por favor, quem quiser seguir a Vita, quiser acompanhar a Vita de alguma forma, ou a você nas redes sociais, pode deixar os seus contatos para a turma poder continuar bebendo um pouco nessa fonte de conhecimento. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, espero voltar mais vezes. A gente, enfim, é uma consultoria financeira. Eu, pessoalmente, sou consultora, atendo clientes, mas não tenho um perfil no Instagram de influenciadora nesse sentido. Mas o nosso perfil da Vita é super legal, cheio de conteúdo interessante. Então, segue a gente lá, Vita Investimentos. Arroba Vita Investimentos no Instagram? Arroba Vita Investimentos no Instagram. E tem site também? Qual é o site de vocês? Tenho, vitainvestimentos.com. Maravilha. Mais uma vez, Nathalie, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado também a você que está nos acompanhando aqui na BMC News. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu comentário, pela sua dúvida, por nos ajudar e nos motivar a estar aqui todos os dias, criando esse conteúdo para vocês, batendo esse papo com vocês, e espero que tenha ajudado também a vocês se tornarem investidores sempre um pouquinho melhores. Sempre hoje um pouquinho melhor que antes. Se você está aí acompanhando, mas ao longo da apresentação, quando você estava concentrado no programa, esqueceu de deixar aquele like,
aproveita agora, ainda dá tempo. Deixa ali o like para a gente passar o programa para o closing, para o Carlos, com mais de 350 likes hoje. Então ajuda a gente aí, senta o dedo aí no like. Muito obrigado, MPK, Helder, Ed dos Santos, por estarem sempre aí conosco. O Sandro passando ali também. E o Lifestyle, tô na área. E se derrubar, é pênalti, vai pro VAR. Esse é flamenguista igual o Cabral. Helder, o melhor programa da Faria Limers. Muito obrigado, Helder. Muito obrigado pela sua audiência de sempre. Se você está chegando agora, ainda não fez a sua inscrição no canal da BMC News, carimba o dedo ali também no sininho. Marca lá, faça a sua inscrição para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Tá com as suas sugestões? Quer ver alguém aqui na bancada, um tema aqui na bancada do Você com Dinheiro? Manda lá para basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Então vamos repetir: basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Pessoal, muito obrigado a presença de todos vocês. Nós vamos caminhando agora para o final. Fique agora com o closing e a participação aí do Carlos, mandando as notícias de fechamento do dia e recebendo o programa, conforme prometido, com mais de 350 likes, 353 likes agora. Pessoal, muito obrigado a todos vocês e até segunda com mais Você com Dinheiro. Tchau, tchau!